Tudo certo. Foi. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar te entrevistando. Kayari, né? Que fala, né? Ou não? Desculpa. Kayari. Kay- Kayari. 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 Ótimo. Eu tava nessa dúvida. Bom, é uma honra estar te entrevistando. E eu queria começar, para quem não conhece ainda a sua carreira, o seu trabalho, você contar um pouco da sua história, como é que a música chegou na sua vida, foi você que foi até ela ou ela que veio até você, como é que tudo aconteceu? Bom, boa noite. E é uma honra também estar falando com você. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo contar um pouco da minha trajetória. E, bom, no caso da música, eu acredito que é ela que chegou até a mim, Uhum. porque eu comecei, desde pequenininha eu canto, desde muito novinha mesmo. Então, eu Legal. comecei cantando no coral da igreja, ali por volta dos 7, 8 até 9 anos de idade. Uhum. Comecei, fui entrando ali na pré-adolescência, tive banda de rock também, então eu passei pelo rock, pelo gospel, depois o meu gosto musical ele é muito variado, Sim. então ali eu cresci ouvindo um pouco do que passava na TV, né, quando era pequenininha, então tipo Axé, o Tchan, não sei o que, não sei o que. O gospel, rock, muito R&B, Beyoncé, Rihanna, Legal. depois ali misturei um pouco com o rap, até chegar no canto indígena. Então, assim, foi uma trajetória que veio desde quando eu era muito criancinha e permanece até hoje. Pô, bacana. E a sua família ela sempre te apoiou na música? Como é que foi no início? Não, não, ela não me apoiou na música nos inícios. Eu cantava ali na igreja, só que a minha família via meu amor pela música como um hobby. Sim. Sempre um hobby, sempre aquela coisa. Não, procura uma profissão para você, vai fazer outra coisa, mas estou aqui hoje, né, É, provando que eu estava certa. tá certo desde o início. É porque muita gente tem esse preconceito, né, de ver a música como um plano. Você tem que ter um plano B, né? Não pode ter sua carreira. Mas a partir de qual momento que você passou a enxergar ela como sua profissão? Tipo, já tá ficando algo sério a partir daqui. A partir do momento que eu me mudei para São Paulo, só por causa da música. Isso tem aproximadamente 7 anos. Pô, Eu bacana. saí da Bahia, vim para cá e tô aqui, trabalhando. Legal. E você teve uma trajetória marcada por, como eu estava falando, misturas sonoras, né? Pela valorização da ancestralidade também. Como foi encontrar em Energia Positiva, que é o seu novo projeto, uma harmonia perfeita que combinasse o reggae, rap, rock e o canto indígena? Bom, como a minha trajetória já é marcada por esses ritmos, é muito forte, marcada por esses ritmos, eu Uhum. falei, bom, agora que eu finalmente consegui achar pessoas que conseguiram entender essa minha linguagem, primeiramente, porque de início as pessoas acham estranho, assim, algumas pessoas que eu trabalhei, mas você é o quê? Aí me colocava na caixinha ou do rock, ou do rap, ou do reggae. Você tem que escolher as três coisas, ou do canto indígena. Você tem que estar em um grupinho, né? Você não pode estar ali no É. meio. E, gente, pra mim é impossível sair um grupinho só. Eu sou, tipo assim, eu gosto muito de muitas coisas da mistura. Sim. E encontrei pessoas que me entenderam esse conceito, e juntos a gente conseguiu juntar em uma música só tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que meu trabalho fala e representa. Legal. E a canção ela nasceu de um momento muito íntimo, né? Sensível, seu, que estava. Pelo que você estava no sofá, né? Com saudade da aldeia, né? E como essa conexão emocional com a. Eu vou. Tudo que eu for ter, eu vou te pedir ajuda para falar. Sem problema. Caraíva, tá certo? Caraíva, que é o nome. Isso, isso. Influenciou o processo criativo da faixa. Eu não nasci nem cresci na aldeia. A Aham. minha retomada de identidade indígena, que eu passei a estudar sobre a minha família, estudar sobre a minha ancestralidade, nisso vai fazer 10 anos que eu comecei essa caminhada, então não foi ontem. Aham. E lá, né, que eu sou baiana, sou da Bahia, e no território baiano, exclusivamente em Porto Seguro, Caraíva, em que eu me encontrei, que Uhum. eu consegui olhar para mim, olhar para dentro de mim e falar, não, essa sou eu, é o que eu me identifico, e não só eu, tipo, as pessoas, né, o que a gente chama de os parentes indígenas, me acolheram e me abraçaram super, Uhum. e tiraram as dúvidas, eu tô aí até hoje. Sim. Mas você já E sabia que você era daquela aldeia ou você nunca tinha ido atrás ainda?
Não tinha ido atrás. Até então só ouvia relatos da minha avó, né, que sobre, eu falava, nossa, a gente parece muito indígena, e contava um pouco sobre as histórias que ela tinha com o tio dela, que ela morava lá, Ah, na mata, colhia frutas, e eram as poucas informações que eu tinha. Com o tempo, que eu não sabia exatamente de onde era, assim, eu fui buscando, conversando com outras pessoas também, até chegar na minha aldeia, porque a história da minha cidade é composta por três povos, os Pataxó, os Imboré e os Mongoió. E eu uhum. falei, bom, tem um território Pataxó, vou lá conhecer e me conhecer. De início, era só uma curiosidade em saber e em obter respostas sobre mim. Aham. Mas com o tempo, o vínculo ficou tão forte que eu falei, eu não consigo não cantar e não falar sobre toda a Sim. minha trajetória e minha caminhada. Uhum. É, porque você está descobrindo uma nova parte da sua história, né? Apesar de você estar descobrindo agora, sempre teve ali com você. Sim. E nesse caso, você descreve que a natureza é como uma das suas maiores inspirações, né, que você tem. E em que momentos do seu dia a dia você pode dar exemplo que você sente essa força natural te guiando? Aqui, hoje, eu já estou morando aqui em São Paulo, mas em um ambiente tem mais verde, que tem mais mata. É porque isso que eu E, pensei, é difícil, né, você conseguir achar um ambiente aberto ainda. é, e aí, com o tempo, cheguei em São Paulo, morava muito em meio ao barulho, assim, morava em uma avenida, mas graças a Deus é muito trabalho. Estou conseguindo morar em um ambiente que tem próximo de mata, então eu já acordo com os passarinhos cantando. É um ambiente mais silencioso, eu consigo ver borboletas, até vagalume, várias espécies diferentes que chegam aqui no quintal. Legal. Isso aqui me faz, assim, estar mais perto e me conectar mais com a natureza. Eu tenho uma coelhinha também, que é Ah, muito fofa, a Amora. uhum. E todo o tempo, assim que eu tenho alguma folga, ou eu vou para alguma aldeia daqui de São Paulo, Guarani, ou viajo para a praia, ou vou para uma cachoeira, mas eu sempre tenho que estar com essa conexão. Legal. E você cresceu em Vitória da Conquista, né? E começou no coral da igreja, como a gente falou. Você acha que essa vivência religiosa, comunitária, ela acabou moldando um pouco também a sensibilidade artística? Sim, de início de uma forma um pouco negativa, porque existem muitas regras, né? Ah, Então eu digo que eu cresci com não pode. Ai, não pode ouvir isso, não pode fazer aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. uhum. E depois de muito tempo agora que eu falo, não, pode sim, é uma parte ruim da religião que não agrega ao que eu sou hoje. Aham. E nessa parte do óbvio que a gente tem que ter, né? Tem que saber para onde vai, com quem está, e existem coisas realmente que não podem para a gente não se prejudicar. Mas Uhum. de resto, tipo, não ouvir músicas que não fosse música gospel. Como assim? Ah, Sim. como assim? E eu passei muito tempo da minha vida ouvindo isso, então me prendia. Uhum. Durante uma parte da minha vida eu me prendia e me privava de muita coisa. E aqui em São Paulo, eu acho que conhecendo outras pessoas, outras culturas, outros músicos, abriu muito a minha visão a respeito da vida e a respeito da arte. Legal. E você acha que era uma coisa local sua? Porque você falou que quando você veio para São Paulo que você conseguiu se abrir mais, né? Era uma Sim. coisa local ou era algo de família mesmo, do seu cerco social que você estava lá? É meio que eu fui condicionada a isso. Entendi, não foi questão do local, né? De Vitória, de São Paulo, né? Era mais questão da sua vivência. A cidade também, é uma cidade que não tem ainda muita estrutura para os artistas, muita cultura variada. Sim, Então, foram os dois fatores. coisas. E você foi pioneiro no rap indígena na Bahia. Sim. Tem muita força na identidade, você carrega. Em algum momento você sentiu resistência ou dificuldade de conciliar a tradição indígena com os ritmos urbanos, por exemplo? De início, era aquele negócio assim: ou eu faço isso, ou é só isso, só o canto, ou eu misturo com o que eu gosto, né? Que é que eu tenho uma vivência urbana. A Uhum. minha vivência em aldeia depois que eu já estava adulta. Sim. Quando eu comecei, não era, né, como a gente fala, não tinha tanto hype, artistas indígenas, nem tinha muito esse papo. E Uhum. eu comecei aprendendo o Pachorrã com permissão, né, das lideranças da aldeia, das pessoas da aldeia. Assim, eu sempre
peço permissão para fazer as coisas, eu nunca chego, sabe, assim. E aí, de início, era um pouco difícil para mim saber conciliar tudo isso, por não entender o que estava acontecendo ainda. Sim. Hoje eu já consigo conciliar os dois, Não, tanto o lado da aldeia quanto o urbano, e saber que isso faz parte de mim. Não precisa dividir nenhum dos dois, não. Dá para trabalhar todo mundo junto E, na arte. e depois disso, como ficou o apoio da Saldeia? Eles te apoiam na sua escolha profissional, na sua música? Como é que eles Sim, reagiram nisso? sim. Todas as coisas que tem no Instagram, que eu faço, tanto assim que toda a minha história, a maioria das coisas tem no Instagram, Uhum. porque eu fotografava, eu filmava, mas eu guardava. Tipo, eu Sim. deixava tudo guardadinho. Aham. E só que muita coisa não foi postada, porque são vivências muito íntimas, então aí tá mais guardado ainda e não vai ser postado nunca, assim. Mas eu sempre tenho contato com os caciques, principalmente. Falo, gente, ó, eu tô fazendo isso. Essa, eu vejo que não é como, tipo assim, ai, me dá essa bênção para fazer as coisas. É uma forma de respeito também por tudo Sim. que eu aprendi e como a gente, essa reciprocidade, esse Uhum. afeto que eu recebi, e agora eu tento passar para as pessoas através da minha arte. Uhum. Bom demais. E a letra de Energia Positiva, né, ela fala justamente sobre amor, autenticidade, boas vibrações. Como você enxerga o impacto que essa mensagem pode ter na vida de quem também está passando por momentos difíceis? Que a música ela é uma ótima condutora de mensagens, né? Quando a gente vai enviar para uma outra pessoa. O que você acha? Olha, o que eu acho o mundo tá, a gente liga a televisão, os noticiários, tem muita notícia ruim, e às vezes, né, com todo esse sensacionalismo da mídia, o foco é só nisso. É Sim, só nisso. Quando eu comecei toda a história da ancestralidade indígena e da carreira, eu me incomodava porque o foco era só na guerra. Todo mundo só estava falando da guerra, de lutas, e não sei o quê. Existe, mas também existe o lado positivo, que é lindo, que é dos artesanatos, dos cantos, das histórias dos antigos, e tudo isso, assim, eu já me conectava desde criança, que eu sempre gostei de ouvir e de contar histórias. sim. Então eu falei, nossa, a minha arte, ela não precisa, eu não preciso fazer o que todo mundo está fazendo, eu digo que eu vou meio pela contramão, assim. Eu Uhum. consigo passar essa mensagem de uma forma mais doce, mais imponente também, verdadeira, e trazendo para as pessoas, comunicando para as pessoas que elas podem se empoderar e ficarem mais positivos no dia a dia, apesar de todos os problemas que existem aí. Mas se a gente continuar com um pensamento negativo, as coisas só pioram. Verdade. Inclusive, a mídia não ajuda isso, né? A gente liga o jornal todo dia, alguma tragédia passando. Todo dia, todo dia, assim. Já tem um tempo que eu nem assisto jornal mais, nem sei o que que é, porque parece que contamina o ambiente. Sim, E com isso, né, infelizmente, essa contaminação chega, a gente vai ficando doente, consequentemente, vamos tomar mais remédios verdade. e vamos esquecendo de outras coisas que são importantes também, como a medicina natural, né? É, De plantas, chás e essas coisas que eu gosto de tomar para dores e etc. sim. E você mencionou que esse lançamento ali representa também uma virada de chave na sua carreira. Que transformações que você passou que te levou a enxergar esse single como o início de uma nova fase? Primeiramente, pelas pessoas que eu comecei a trabalhar. Uhum, Foi totalmente diferente do que já tinha acontecido comigo, tanto o tratamento, porque assim, às vezes tem pessoas da área do meio artístico que só veem a gente como um produto. Mas antes de sermos um produto, claro que seremos, que estamos vendendo música e arte, eu sou um ser humano. são as pessoas. Somos pessoas. E foi o super diferencial de estar trabalhando com eles. Que eles não disseram assim, não faz isso desse jeito, porque vai vender. Não, ou seja, você. Fica à vontade, a gente está aqui para o que você precisar. E foi um diferencial gigante, que eu me senti à vontade e livre, finalmente livre, para me expressar do jeito que eu queria durante muito tempo. Essa pergunta tem uma coisa legal, eu sempre faço essa pergunta, se você, que é aquilo que você falou, né? Nós somos pessoas, mas é inevitável falar que o que a gente está fazendo é um produto, né? A gente, quando está lançando essa música, é o nosso ganha-pão. No seu caso, muita gente acaba criando música já para viralizar, já pensando no mercado. Você faz mais o que o mercado está pedindo ou o que você tem vontade de fazer?
Tenho vontade de fazer, É, sem dúvida, porque assim, eu tô cantando o que sai do meu coração. Talvez eu já pensei assim, nossa, eu preciso escrever letras mais, talvez mais, não é genérica, talvez genérica, uma coisa para viralizar mesmo. Só que eu sim, não consigo, eu acho que se não for minha verdade, eu não consigo fazer. verdade. E a sua música ela é marcada por consciência ambiental, né, cultural, você transmite muito isso também para sua arte. E como você acredita que a arte ela pode ser uma ponte entre a ancestralidade e o futuro? Ela pode conectar. Várias formas. Tirando o discurso, eu acho que o discurso é importante, mas a nossa postura e o jeito que a gente trata as pessoas, primeiramente, antes de chegar à mídia, importa pra caramba. Assim, para mim é primordial. Uhum, Até para fazer trabalhos com outros artistas, eu gosto de não conhecer como é antes, para depois sim, iniciar um trabalho. uhum, E através dessas letras, assim, eu digo que eu aprendi, né, com as histórias dos antigos, as histórias dos mais velhos. Eu estou no presente, eu estou preocupada com o que eu estou fazendo agora e quero deixar um legado para os meus futuros filhos, para outra geração. Não estou pilhada com o futuro, porque o futuro só traz ansiedade. Estou verdade. preocupada aqui com o agora. O agora, o que que eu fiz? O que que eu tenho feito? Trazendo todo esse aprendizado que eu tive, resgatando isso, colocando na arte e cantando de uma forma mais leve. Sim. E até o presente a gente já está cuidando do futuro, né? Porque o que a gente planta, a gente Sim, colhe lá na frente. Justamente isso. exato, exato. E o lançamento do EP Afluir e a turnê que acompanha ele também, né? Você acabou consolidando esse projeto que une música e propósito. Como tem sido a recepção do público, essa proposta que conecta a causa indígena ao meio ambiente? Como é que o público tem recebido? É diferente ver a reação do público, porque, assim, às vezes o que é muito natural para mim é um novo para o público. Sim. Então, nos meus shows, lá Fluir, por exemplo, eu trazia, além da ancestralidade indígena, as minhas raízes baianas. Então, eu vou contando a história ali do significado do nome Caiari, que significa Rio de Cajás, que tem a ver com rio, com mar, que é algo que me conecta desde criança, e vou passando por toda essa trajetória do rap, do gospel, Bahia, até chegar no rap, no reggae. Então, é um mix de tudo. E como, assim, os meus adereços, por exemplo, são feitos por artistas indígenas. Sim, Aí eles produzem para a gente passar a ideia e também no dia a dia de sustentabilidade, né? sim. Muito bonito, por sinal. Sim, aqui é da Tucanap, Tucanap fez. São meus super amigos indígenas. A minha amiga é xinguana e o marido dela é Guarani Kaiowá. Legal. E você mistura o idioma Patuan, falei certo? Pachorrã. Quase. Com o português em suas composições. Você faz uma mistura de idiomas. Sim. Como é o processo de composição quando se trata de equilibrar esses dois mundos linguísticos? Processo. Ai, não sei. Deixa eu ver como eu vou tentar explicar, tirar isso da minha cabeça. Quando eu escrever uma música, primeiro vem a melodia, aí eu começo a cantarolar, escrevo, aí vem a melodia, mais a letra. Cara, eu acho que eu não saberia descrever com palavras como isso acontece. Eu só sei que eu sinto, escrevo e daqui a pouco já tem a Mas música ali. toda sua música nasce de uma, tipo, tem uma receita de bolo que você segue para sua música, ou não? Cada uma nasce de um jeito, uma nova música. Não, nasce de um jeito, mas no horário da madrugada que eu tô mais inspirada para escrever. Que chegam melodias, chegam várias ideias para fazer várias coisas, assim, tanto na arte do teatro, da música, do figurino, de Instagram. Chega muita ideia na madrugada. E desde criancinha eu tenho isso, escrever de madrugada. Horário criativo. E além de cantora e compositora, você também é defensora, né? Ativa de causas ambientais, indígenas. Quais ações concretas fazem parte do seu cotidiano nesse ativismo? O que você faz no dia a dia para promover? Ah, primeiro, que é o básico, acho que todo mundo, né, deveria ser o básico, que é separar o lixo.
para o Sim, lixo, o que é reciclável, o que é ter que deixar ali todas as caixinhas separadas. Eu tenho, assim, focado em comprar menos, negócio do consumismo, comprar menos, e os produtos que eu adquiro, a maioria é não testados em animais, e boa. também sustentáveis, aqueles que são biodegradáveis. Isso Sim, é o básico que eu comecei fazendo, tento passar para as pessoas, e com o tempo adquirindo novos hábitos. sim. E são coisas que são, às vezes, são muito fáceis de se fazer, mas as pessoas não tomam essa ação, né? Exato. Não é uma coisa que você vai Reduzir, fazer. perdão. Não, pode continuar. É o consumo também de energia, Uhum. tentar sempre estar atento em várias luzes da casa, não acesa, não, desliga uma, só utiliza. Assim, é aquele trabalho de formiguinha e tal, mas o meio ambiente agradece muito. Se todo mundo estivesse fazendo isso, estaríamos, né, respirando um ar melhor. E você falou, falando em energia também, a energia desse lançamento tá lá no alto, né? E o que mais te emociona ou te dá aquele frio na barriga nesse momento da carreira? Tipo, antes de lançar um projeto como esse, o que mais tá te emocionando? Nossa, esses dias eu tenho muito lembrado da Caiari criança. Queria Uhum. muito fazer o que eu tô fazendo agora. E encontrando pessoas, tipo, eu vou nos eventos e falo, caramba, eu comecei cantando as músicas dessa pessoa, e essa pessoa está aqui, a gente está conversando. Eu acho muito legal, tipo, eu não fico, mas aquele sentimento de, poxa, eu queria muito estar aqui. E hoje eu tô começando a realizar meus sonhos de criança. Eu até, nesse final de semana, peguei um caderninho que tinham várias escritas. Nossa, muito antigo, tipo assim, muito antigo mesmo, eu era adolescente. Tinham Uhum. desenhos, e eu falei, nossa, eu tô podendo fazer isso agora. É muito gratificante, assim. Legal. E já que você falou isso, o que você diria para cair criança hoje? O que você teria para dizer para ela criança? Hum. Ao conhecer as pessoas, vá com mais cuidado, não vai tanto com o coração. Você Assim, e já teve se muitas resguarde. decepções com isso? Oi? Você já teve muitas decepções com isso? Você está falando isso? Nossa, pra caramba. Porque, assim, eu falo que a minha música, eu falo, não, a minha música é o que há de mais puro em mim. Então, se alguém tenta se aproveitar ou quer fazer alguma maldade usando a música, e depois eu descubro, nossa, para mim é um sentimento muito ruim, assim. É competir com a alma, né? Basicamente, né? Exato. E para mim é meio difícil. Falar, caramba, aí eu tenho que ficar treinando. Existem pessoas ruins no mundo, existem pessoas ruins no mundo, você tem que entender. Então, não chega logo de cara, de coração, fica na sua, e depois, enfim, vai conversando, se abrindo. E a gente já falou de vários gêneros musicais que você já trabalhou, né? Existe algum que você ainda queira explorar, que você não trabalhou ainda? Por enquanto, não. Já foi tudo, já. Por enquanto, os que eu mais me identifico é o que eu estou começando a trabalhar agora. Assim, Uhum. trabalhar de fato mesmo, porque se você for olhar, ouvir ali as músicas no Spotify, tem uma só rap, tem uma que é só reggae, tem outra que é só canto indígena. Agora eu tô podendo fazer essa mistura do jeito que meu coração tá pedindo. Legal. E antes de a gente ir para a nossa última pergunta, eu queria aproveitar a oportunidade que eu tô com você, né? Não necessariamente tem a ver com sua arte, mas não necessariamente com a música, né? Mas é uma coisa importante. A gente vive hoje num momento que os povos indígenas ainda enfrentam muitos desafios, né? Preconceito, perda de território, como a gente falou, hoje em dia a cidade consome muito, né? A gente já não tem mais espaços, né? E falta de representatividade na mídia, por exemplo. Como você, sendo artista indígena, enxerga esse cenário atual e de que forma a sua arte busca resistir, representar, fortalecer a sua comunidade? O que você acha disso? Hoje, o conselho até que eu dou para os parentes indígenas é: vocês têm acesso à internet, então estudem, para vocês saberem onde vocês estão se metendo, assim, com quem vocês estão conversando. Qualquer dúvida, tem Google, tem, enfim, vocês precisam estudar. E, assim, às vezes as pessoas só focam no indígena da mata, né? Ele é na Aham. mata, isolado. Eu falo, gente, eu tenho amigos que são escritores, são poetas, são atrizes, atores, tem uma diversidade de profissões, são médicos, sabe? Profissões muito lindas, e a mídia não foca nisso.
Sim. Só foca ali na guerra que tem, é importante a gente ter essa consciência que existe, é importante a gente saber que nem todas as terras indígenas estão demarcadas, é preciso a demarcação de terras, que eu já estive no ambiente Pataxó, lá na aldeia Pataxó, que estava vindo conflito, e foi bem na época que eu estava lá, eu permaneci lá durante um tempo, e é aterrorizante. Então, imagina para as aldeias que estão bem mais isoladas, que a justiça não chega. Então, a mídia precisa olhar para isso, olhar para essa questão, não só visar ali tirar o lucro da terra. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, é meio difícil. Às vezes eu falo, caramba, será que um dia isso vai mudar? Mas ao menos eu estou fazendo a minha parte e conscientizando os meus, quem quiser ouvir, quem quiser se conscientizar também, que cada um faz sua escolha. E a gente tem que também se ligar naquele negócio de, poxa, a gente tem que se unir, sabe? Não é clichê falar isso, a gente tem que se unir de fato. Porque imagina, em várias etnias no Brasil, se todas começarem a falar a mesma linguagem, com sentimento de união e não de competição, a Muita, mensagem vai, sabe, se espalhar muito mais rápido. E esse é o dilema. muitas guerras não aconteceriam, por exemplo. Tem isso. Sim. E antes de a gente indo para o final, né? Eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva. Essa já foi muita. Mas se você tivesse que, na sua vida toda, que você já está envolvida com a arte, qual foi o principal ensinamento que a arte trouxe na sua vida? Que você poderia compartilhar com quem está vendo a entrevista? Para eu valorizar minha arte. Valorizar, porque eu valorizando primeiro, as pessoas valorizam em seguida, porque o que aconteceu muito é assim, as pessoas me faziam um convite para cantar e eu ia porque eu amava cantar, porque eu amo cantar. Sim, Mas tá, até chegar nesse lugar eu vou precisar me deslocar. Eu tenho figurino, eu tenho uma segurança, eu tenho que chegar em segurança. Então não é só ir cantar por cantar e jogar a minha voz assim, sim, do nada, sabe? Então, primeiro me valorizar, valorizar meu sentimento e tudo que eu faço. Eu perco noite, são ideias lançadas, é um custo muito grande, porque até o momento eu não tenho investidor. Então, sim. todo o dinheiro que chega vem de shows. Não vem nada de patrocínio. É muito trabalho. Um trabalho que eu estou disposta, né, a fazer, porque é meu sonho. Então, para mim, não tem barreiras, assim, que fala assim, você não vai fazer, não. Se eu quero, eu vou atrás, eu corro atrás. Então, é isso, é de me valorizar minha arte mesmo, na sua essência, e ser firme também com outras pessoas em relação ao meu trabalho. Você já está fazendo uma coisa que muitas pessoas nem tentam fazer, que é começar, né? Que é É, conseguir atrás. É isso. Bom, novamente, prazer estar te conhecendo. Muito obrigado pela entrevista. E para quem quer acompanhar seu trabalho, redes sociais, plataformas, onde a gente te encontra? a forma mais rápida, né, para você encontrar todos os links hoje é no meu Instagram, é só clicar ali no link da bio, e ali Uhum. vai ter o link Trila, tem canal do YouTube, tem o Spotify, tem como contratar os meus shows. É só isso. O linkzinho que tá ali no Instagram, clicou, já vai aparecer todas as informações. Perfeito. E se você está vendo pelo YouTube também, eu vou deixar aqui embaixo também, para quem estiver vendo pelo Muito YouTube. obrigada. Obrigado. Beijo, boa noite, galera. Até.